boa tarde a todos, boa tarde Face, boa tarde Insta, né? O pessoal que está no Face, no Insta aí, Deus abençoe a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Debrais Caec. Nós estamos aqui hoje no Estúdio 4, estreando um estúdio novo aqui na igreja, né? Eu sou o professor Demetrios, eventualmente se você não me conhece, ao meu lado tem o professor Tota. Amém. Quem está no Insta não está vendo, mas daqui a pouco a gente vai girar a câmera e ele vai aparecer na imagem, tá bom? Está aqui, professor Tota. O diretor Herbert está aqui ao nosso lado também, é um grande mestre aqui da nossa igreja. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que já estão conectados aí. Nós estaremos estudando hoje a aula de número 5 da Betel Dominical, tá bom? E daqui a pouco nós passaremos aqui ao professor Tota para ele dar continuidade. Antes, só lembrando para vocês, prestem atenção, no decorrer da aula nós faremos aí algumas perguntas e ao final nós reforçaremos essas perguntas e também se vocês quiserem participar, fazendo perguntas, aí fazer um bate-papo com a gente, participem. Só lembrando também que a gente não tem um backup aqui em mãos, tá bom? Por não ter um backup, a gente às vezes perde aí um outro comentário. Se eventualmente a gente perder o seu comentário, faça de novo. Tá? De repente corre muitas mensagens aí você faz de novo, a gente vê, não se acanhe, tá? Deus abençoe a todos. Eu vou hoje, na introdução aqui, eu vou pular o período da oração, os aniversariantes, a gente vai passar já direto para o professor Tota, é um homem de Deus, tem uma bagagem de conhecimento muito grande, e eu prefiro assim, passar a maior parte do tempo para ele se sentir à vontade de fazer aquilo que Deus colocar no coração dele. Certamente Deus tem uma palavra para a minha vida, para as nossas vidas, para a vida de vocês que estão aí nos acompanhando também. Então, que sejamos abençoados em nome de Jesus. Professor Tota, por favor, tome a dianteira. A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde a todos. Estamos felizes aqui nesse Estúdio 4. Graças a Deus. É uma honra, um privilégio de poder adentrar a sua casa, a sua residência, trazendo uma lição, uma aula, uma palavra da parte de Deus aos seus corações, tá bom? Antes de começar a nossa aula, eu gostaria já de passar para os irmãos 4 perguntas, tá? Os irmãos já iam anotando aí, tentando responder no decorrer da nossa aula, e a cada virada de tópico a gente vai relembrando os irmãos. Até no final a gente vai ver quem respondeu, tá bom? Para os irmãos dar tempo de responder, porque às vezes a gente faz essas perguntas no final, né, pastor? Demora aquele delay, aí os irmãos acabam respondendo e a gente acaba não tendo tempo de ver, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta, tá? Vão anotando aí, irmãos. Por que o autor menciona os 3 salmos nessa aula? Hoje a aula de número 5, nós iremos estudar sobre o Salmo 46, 47 e 48. E por que o autor menciona esses 3 salmos nessa aula? Pergunta de número 2. O Salmo 46, ele é dividido em quantas partes? Ó, já dei até uma dica aí, né? Só que ele é dividido em quantas partes e cada parte termina com qual palavra, tá bom? Então vocês vão anotando aí. Já deu uma dica, o professor hoje tá cooperando com você, exatamente. Terceira pergunta, qual era a função do cantor mor, que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa lição, tá? E a quarta pergunta, como ficou conhecido o... Vamos lá, dar uma continuidade. Então vamos lá, irmãos, introdução da nossa número 5. O tema da nossa aula é celebrando a segurança do povo de Deus. Irmãos, nesta lição de número 5, nós iremos estudar sobre o Salmo de número 46, que será abordado nos tópicos 1 e 2. No tópico de número 3, iremos estudar já o Salmo de número 47 e 48. Por que o autor menciona os 3 salmos nessa aula? Porque eles formam uma trilogia de louvor ao nosso Deus, tá? Então o Salmo 46, ele é o primeiro desses 3 poemas, tá? E o tema do Salmo 46 é a grandeza e suficiência de Deus, tanto no presente como no futuro, que nós iremos abordar nessa aula. O Salmo 46, ele é dividido, pastor Demetrio, em 3 partes. E cada parte termina com a palavra Selá, que o pastor Demetrio deu aquela introdução no início e explicou para os irmãos que essa palavra indica uma pausa no cântico, enquanto que os instrumentos
continuam a tocar, ou se introduz uma doxologia, um amém no decorrer de um cântico. E esta palavra ela ocorre 71 vezes no livro de Salmos e 3 vezes no livro de Abacuque. Esse Salmo, irmãos, 46, ele vai apresentar para nós um título familiar. Por quê? Ele vai falar sobre o cantor-mor, porque quando a gente olha aqui no Salmo 46, esse Salmo diz assim, logo no tema, antes do verso 1, ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico, tá? Então, em algumas traduções, você vai encontrar para o cantor-mor. Quem seria esse cantor-mor? Seria uma espécie de maestro, aquele que era chefe, o compositor do grupo de louvor que se apresentava, que a gente vai entrar em maiores detalhes no decorrer da lição, na parte da monarquia em Israel, tá bom? Esse salmo, irmãos, ele é de autoria dos filhos de Corá, e aqui entra uma questão muito importante da nossa aula, tá? Os 3 salmos, 46, 47 e 48, eles são atribuídos aos filhos de Corá. Quem eram os filhos de Corá? Para a gente responder isso, a gente precisa, irmãos, olhar na ramificação da descendência da tribo de Levi, porque Levi ele teve 3 filhos, que foram Gerson, Coate e Merari, que é a ramificação da tribo de Levi, e cada um da sua descendência, tanto de Gerson, Coate como Merari, tiveram uma parte em ajuda, eles tinham uma determinada função, cada descendência dessa família. E os filhos de Corá, eles vêm justamente da descendência dos filhos de Coate, tá? E Corá, irmãos, ele era filho de Gizar. Só que tem algumas traduções da Bíblia que você vai encontrar, que eu estava até conversando com o pastor Demetrio, a tradução não Gizar, mas Izar, que é a que mais comum que vai aparecer nos comentários bíblicos. Então Corá era filho de Izar, Izar era filho de Coate, que era da linhagem que eu passei para vocês. Como levita, Corá já servia no tabernáculo, lá em Números, capítulo 16, 9. Corá, irmãos, ele era primo de 1º grau de Moisés. Aí vem Corá, Datão e Abirão, eles morreram pela rebelião que eles fizeram contra Moisés. Porém, os filhos de Corá não morreram, conforme Números 26, 11. Depois vocês anotam na Bíblia de vocês. Os filhos de Corá, eles escreveram uma nova história em sua existência. Eles não se prenderam ao passado. Se você for pegar no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, os coatitas, no tempo de Moisés, eles cuidavam dos mobiliários e utensílios. Eles montavam, desmontavam e eles ajudavam no transporte da arca. Já no tempo da monarquia, os filhos de Corá, Davi vem e chama eles, conforme 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31 e 32, que diz assim: esses são, pois, os filhos que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor. Então agora começa a clarear um pouco a nossa aula. Os filhos de Corá, no tempo da monarquia, no período da monarquia em Israel, que vai começando de Saul, que começa a monarquia, já depois vem Salomão, vem Davi, né? Davi, depois Salomão, e Davi já chama os filhos aqui de Corá e deixa eles como responsável do louvor, da música. Por isso que nós encontramos no Salmo 46 o cantor-mor, que era o chefe, era o maestro que introduz o louvor, tá? Que ele era responsável pelo canto. Algumas traduções da Bíblia, você vai encontrar a palavra cântico sobre os filhos de Alamote. Cântico sobre Alamote. Alamote, irmãos, é uma designação que ela só vai aparecer no Salmo 46.
que significa com voz de soprano. Então esse salmo de número 46, esse louvor, ele foi introduzido ali no povo de Israel com um louvor como uma voz de soprano, tá? Então é interessante esses termos na introdução da nossa aula. Esse salmo, irmãos, ele ficou conhecido como o Salmo de Lutero, que a gente vai estudar lá no tópico 3.3, tá? Que provavelmente serviu de inspiração para Martinho Lutero, ele colocar o grande hino que ficou conhecido dele, que Castelo Forte é o Senhor. O Salmo 46, irmãos, provavelmente ele foi escrito nas ocasiões de vitórias de Davi, conforme lá 2 Samuel, capítulo 8, ou sobre a vitória do rei Ezequias sobre o rei Senaqueribe da Síria, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 32. Você também vai encontrar alguns outros comentaristas bíblicos falando de algumas batalhas que talvez esse salmo foi escrito. O importante aqui, pastor Nemeto, não é quando foi escrito. O que importa para nós aqui nessa aula é que esse salmo é uma grande vitória que Deus deu para o seu povo em um momento de grande angústia, de grande aflição. Então você vai encontrar em alguns comentários bíblicos relacionando esse salmo em algumas batalhas, mas não tem como nós precisarmos quando foi escrito, em qual batalha foi escrito esse salmo. Mas foi escrito, irmãos, em uma grande angústia que o povo de Israel estava passando naquele tempo, tá? Então aqui é só a nossa introdução da nossa aula. Agora você já tem mais ou menos em mente, tá? Quem são os filhos de Corá, tá? No tempo de Moisés, o que eles faziam no tempo da monarquia, e a gente vai dar sequência à nossa aula. Tópico 1, a ação do Senhor e a fragilidade humana. O tópico 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio. Irmãos, poderosa fortaleza é o nosso Deus. Ele é um baluarte, pastor Demetrio, que nunca falha. Refúgio no hebraico, ela vem de uma palavra que significa abrigo contra o perigo. Deus é o nosso refúgio. Ele mesmo, pastor Demetrio, se comprometeu a ser o nosso refúgio. E quando nós estudamos aqui na Bíblia, nós encontramos as cidades de refúgio no Antigo Testamento, a qual as pessoas que corriam risco de morrer através dos vingadores, eles eram levados para aquelas cidades. E o que está lá escrito lá em Números, capítulo 35, o verso 6 e 7. O profeta Naum diz que o socorro divino, ele é âncora da nossa paz. Quando ele diz assim, lá em Naum, capítulo 1, verso 7, Deus é fortaleza no dia da angústia. Deus não abandona o seu povo, irmãos. Nós temos que levar em mente isso. Deus não abandona o seu povo na hora das batalhas mais amargas da vida. Ele inspira canções de louvor e noite em escura e coloca em nossos lábios um cântico de vitória, mesmo quando as lágrimas grossas descem pelo nosso rosto. Deus é a nossa cidade de refúgio, irmãos, nosso escudo protetor, nosso amigo mais chegado. Presta bem atenção nisso que eu vou falar para os irmãos. Nem sempre Deus nos livra na angústia, mas tenha certeza que Ele é uma fortaleza sempre presente no dia da angústia. Glória seja dado ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, caminhemos de força em força, de fé em fé, em glória, até adentrarmos na cidade pelas portas, porque Deus, Ele é a nossa cidade refúgio. Deus é o nosso refúgio, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. O tópico 1.2 diz dessa forma: Deus é a nossa fortaleza. Irmãos, vamos raciocinar um pouco.
o que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruir? E naquele tempo as cidades, elas eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou Jerusalém, que está lá em 2 Samuel capítulo 5, verso 9. Salomão fortificou várias cidades, está lá em 2 Crônicas capítulo 8, verso 5. Mas o Senhor, irmãos, Ele também é uma fortaleza, conforme o Salmo 73, verso 26. Depois os irmãos anote aí, dá uma olhada depois em casa. Se estamos passando por dificuldade, irmãos, estamos diante de uma grande tarefa, temos muitos inimigos pela frente, saiba de uma coisa, irmãos, Deus, Ele é a nossa fortaleza, aleluia. Deus é poderoso. O Antigo Testamento, irmãos, enfatiza que a verdadeira força não é encontrada em fortificações, mas é encontrada no Senhor. Podemos analisar Provérbios 10, 29, diz dessa maneira: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para aqueles que praticam a iniquidade. Isaías 25:4 diz dessa forma: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Ah, irmãos, Deus é o nosso refúgio, Ele está conosco, Ele não nos abandona, mesmo sendo em situações de calamidade, Ele é o nosso refúgio, aleluia. A palavra, irmãos, o Antigo Testamento, Deus, Ele é chamado de fortaleza, força e refúgio, aleluia. A palavra fortaleza, ela significa poder e força, e ela vem de uma raiz hebraica que significa ser forte, prevalecer, aleluia, tornar firme e fortalecer. Pastor Demétrio, eu tiro 4 lições de Deus aqui nesse tópico como sendo uma fortaleza. Primeiro, Ele é forte. Ah, irmãos, quando esta fortaleza ela entra na batalha, ela abala qualquer um. Quando os inimigos, eles sabem que Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que é socorro, bem presente no dia da angústia, vai entrar na batalha, abala qualquer estrutura. Aleluia. Os demônios tremem de medo, porque o nosso Deus é uma fortaleza, aleluia. Segundo, Ele prevalece. Irmãos, o nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca recuou, aleluia. Deus é a tua fortaleza, Ele prevalece sobre qualquer situação que você se encontra, aleluia. Terceiro, Ele te torna firme. Deus, a tua fortaleza, o Deus Todo-Poderoso está contigo. Ele fala para você: eu vou te tornar você firme novamente, aleluia. Vou trazer de volta para você a alegria, a paz, o refrigério, porque eu vou te tornar firme novamente, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Em quarto lugar, irmãos, Ele fortalece. Eu quero dizer para você nesta tarde, irmãos, Deus, Ele é a nossa fortaleza. Ele vai fortalecer nesse tempo de calamidade, nesse tempo de angústia. Ele é a nossa fortaleza, aleluia. E louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, irmãos, aleluia. Irmãos, o tópico 1.3, de socorro bem presente na hora da angústia. São vários os termos no hebraico que podem expressar
a palavra angústia, pastor Demetrio. Nós encontramos, vindo dessa palavra, angústia no hebraico, dificuldade, aperto, uma aflição muito grande, mas ele é auxílio sempre na adversidade. Irmãos, a religião, nunca é tão forte e valiosa em tempos de perseguição, de pandemia e de morte. Aleluia! Porque Deus está presente, ajudando o seu povo. Aleluia! Meus irmãos, não existe na Bíblia Sagrada melhor calmante do que o Salmo de número 46. Aleluia! Aqui, pastor Demetrio, nós nascemos chorando. Cruzamos as estradas da vida, Herbert, intercalando alegrias e sofrimento. E via de regra, descemos à sepultura no meio de muitas lágrimas. Então, irmãos, esse dia da angústia, ele chega para todos. Ele chega para o rico, ele chega para o pobre, ele chega para o juiz, ele chega para o analfabeto, mas um dia, esse dia vai chegar na vida de qualquer um que tiver na face dessa terra. O dia da angústia, ele vai chegar na vida de cada um. Mas sabe que eu me alegro, pastor Demetrio? Sabe que eu me alegro, Herbert? E quando chega esse dia da angústia, nós temos um respaldo na palavra. E o Salmo 46 abre uma luz no fundo do túnel, quando estamos passando por esse dia da angústia. Aleluia! Porque o nosso Deus, ele é um socorro presente no dia da angústia. Eu encontro aqui, irmãos, duas importantes verdades. Primeiro, ele é socorro presente no dia da angústia. A ordem de Deus para a igreja, a ordem de Deus para o seu povo no dia da angústia é: invoca-me no dia da tua angústia. Conforme o Salmo 50, você precisa, meu irmão, voltar a olhar para o alto, aleluia, porque você precisa olhar para o alto e perguntar: de onde vem o meu socorro na hora da angústia? E a garantia é que o seu socorro, ele vem do céu, do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Deus está dizendo para a igreja, Deus está dizendo para o seu povo: invoca-me no dia da tua angústia. Sabe por quê, pastor? Existe uma promessa aí. Sabe qual que é a promessa para mim? Sabe qual que é a promessa para o Herbert, para o pastor Demetrio e para os irmãos da igreja? Invoca-me no dia da angústia, porque vem uma promessa de Deus: porque eu te livrarei. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmãos, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus está falando para aqueles que estão sofrendo com esta pandemia, com essa situação, que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas Deus fala para o seu povo, para os remidos: invoca-me no dia da angústia, porque eu ainda estou com a mão estendida. Aleluia. Eu livrarei. Irmãos, é uma promessa que vem da palavra do Senhor. Invoca-me no dia da angústia, porque eu estarei presente e eu livrarei. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A expressão bem presente no texto hebraico significa rapidez, perfeição e o poder do socorro do Senhor. Amém? Irmãos, estamos terminando o tópico 1. Se os irmãos entenderem, tiver alguma consideração a fazer, pode ir anotando aí. No final da aula nós pegaremos essas perguntas e vamos responder para vocês, tá bom? Só voltando aquelas 4 perguntas, quem perdeu no primeiro, eu fiz 4 perguntas para os irmãos, porque o autor menciona os 3 salmos nessa aula. O Salmo 46 é dividido em quantas partes, e cada parte termina com qual palavra, qual era a função do cantor mor, e a 4ª pergunta: como ficou conhecido o Salmo 46?
Tá fácil, né, pastor? Tá molezinha. Não, moleza. Não? Eu vou responder. Então, aí sim. Vamos lá, irmãos. Tópico 2. A completa confiança no agir de Deus. O salmista, irmãos, após descrever Deus como um refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. No Salmo 46, do verso 2 ao 11, a confiança prevalece em meio do caos. O Salmo 46, 2 e 3 diz dessa forma: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Sabe o que o salmista fala? Não temeria, aleluia, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, terra e monte lembram de firmeza, pastor Leandro. Mas o mar, como o salmista coloca ali, pode romper essas bases sólidas. Suponhamos, irmãos, que a terra se mude de lugar e seja lançado no abismo dos mares. E as montanhas caem também nos mares, que é a parte mais rígida e firme da terra. Ainda que o mar produza a sua fúria, produzindo um ruído terrível, se a terra mudar de lugar, meus irmãos. Sabe com os únicos que têm a temer com isso, pastor Nemeto? São aqueles que ajuntaram seus tesouros na terra e têm o seu coração nesse mundo. Mas para a igreja, aleluia, para nós que temos o nosso coração e o nosso tesouro lá no céu, não há motivo de se preocupar, meu irmão, aleluia, louva. Então os únicos que têm a se preocupar se as bases sólidas, se as coisas se romperem, tudo começar a mudar de lugar, como nós estamos vendo nos últimos dias, muitas coisas acontecendo com a nossa nação, com o nosso Brasil, com os ministros, deixando o povo um pouco assustado. Os únicos que têm a temer são aqueles que guardaram os seus tesouros nesta terra, estão com o seu coração voltado para esse mundo. Mas nós que estamos com o nosso tesouro lá no céu, não há motivo para temer, irmãos. Ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, o que pode vir para nós? Montanhas, águas, perseguição, pandemia, tudo que está acontecendo. Qual o grande e único motivo para não temer? É o próprio Deus, irmãos, aleluia. Ele é o nosso refúgio, Ele é fortaleza e Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O tópico 2:2 diz dessa forma para nós: a cidade de Deus. Salmo 46, 4, 5 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Pastor Demeto, confesso que esse tópico 2 foi um tópico que mexeu muito comigo. Eu analisando e pesquisando, indo para um lado, indo para o outro, pedindo uma direção de Deus que deveria trazer para os irmãos. E eu comecei a analisar, irmãos, dentro do texto, da revista da nossa aula, que a cidade, a santa cidade, é identificada na nossa revista, tópico 2.2, como a santa cidade. Está lá em Neemias 11.1. O Salmo 135.21 diz que o Senhor habita em Jerusalém. Com a nova aliança em Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam que a Jerusalém agora ela é do céu. Eles falam que a nossa cidade está lá
nos céus, que está lá em Filipenses 3:20, a nova Jerusalém, Apocalipse 21:2. Irmãos, há 4 maneiras pelas quais o curso de um rio alegraria uma cidade, conforme Spurgeon. Ele fala que a primeira seria referente à sua perspectiva. Segundo, a respeito do trânsito do rio. Terceiro, a respeito da fertilidade. E quarto, concernente ao abastecimento. Isso alegraria uma cidade. Se a gente for analisar, irmãos, o túnel que o rei Ezequias fez, porque o que acontece? A cidade de Jerusalém não tinha grandes rios como as cidades daquele tempo. O que o rei Ezequias fez? A cidade de Jerusalém, ela dispõe de uma única fonte de água, pastor Demetrio, e é a fonte de Gion. E essa fonte de Gion significa geradora. Que a Bíblia diz que Ezequias, o rei Ezequias, ele fortificou a cidade e conduziu essa fonte de Gion para dentro da cidade através de túnel que ele fez através das rochas e conduziu esse rio, essa água da fonte de Gion para dentro de Jerusalém. E o que acontece? Está lá em 2 Crônicas 32:30, para depois os irmãos olharem em casa. Quando o salmista, nesse Salmo 46, pastor Demetrio, nesse poema ele coloca aqui que ainda que os inimigos destruam as fontes externas, ele quer passar isso para a gente. Deus já pensou nisso, irmãos, porque ele coloca justamente dessa forma: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, irmãos. Não importa se o adversário tentar fechar as fontes aonde você se alimenta, porque Deus já pensou nisso, irmãos. Ele já providenciou uma fonte subterrânea, uma fonte invisível, uma fonte que vem dele, que vai alegrar as cidades. Aleluia! Isso traz para nós, irmãos, paz no meio da tempestade. Não sabe que nunca vai faltar para você? Gion significa geradora. Deus fala para você, Ele é o nosso gerador, irmãos. Ele fala para nós, nunca vai faltar fonte para o meu povo. Ainda que esta pandemia está fechando fonte, ainda que muitos não podem vir à igreja devido às restrições, pastor Demetrio, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Deus é a fonte de Gion, é a fonte geradora. Nunca irá faltar a fonte de água viva para nós, aleluia. No Novo Testamento, irmãos, a aliança da graça é o rio. Jesus Cristo diz assim: quem crê em mim, rios de água viva, aleluia, correrão dentro de si, aleluia. As promessas desse rio, dessa fonte de Gion, são as correntes, aleluia. E os seus consolos seriam as correntes que alegram a cidade do nosso Deus. Deus está no meio dela. Deus é a fonte geradora, irmãos. Não vai, ainda que você esteja na sua casa, a palavra de Deus vai chegar. Ela vai chegar com consolo, com alegria, para você se alegrar. Aleluia. Irmãos, eu encontro aqui 2 promessas para a igreja. Primeira, não será destruída. Olha, irmãos, presta atenção aqui. O que pode acontecer com o mundo jamais irá acontecer com a igreja. No Salmo 46 diz assim que a terra, os montes podem mudar de lugar, pastor Demetrio, mas a igreja que está firmado na rocha, ela não vai sair do lugar, porque Deus é a nossa fortaleza. Ela não vai ser tirada do lugar, irmãos, porque a fonte geradora está conosco, aleluia. Vem livramento da parte de Deus para a igreja, irmãos. Ele ajudará ao romper da manhã.
Irmãos, quando estivermos cercados pelas trevas, quando não tiver mais perspectiva de vida, aleluia, saiba de uma coisa, que a luz gloriosa do nosso Deus irá romper pela manhã. Pastor Demetrio, segundo a ciência, você sabe que a hora de mais escuridão da noite não é meia-noite? A hora de maior escuridão da noite, irmão, sabe qual que é? É a hora que vai romper a luz do sol. Aleluia! A hora que a igreja estiver mais apertada, que os inimigos se levantarem, Deus fala para a igreja assim: eu vou romper, aleluia. Deus irá romper na manhã, irmãos. O sol, Deus, Ele fala para você, Ele vai romper um novo dia na sua história. Vem consolo, vem alegria, porque Deus é a nossa fortaleza. O mundo pode mudar de lugar, mas a igreja não. Deus fala para a igreja assim: não será abalada, porque virá socorro, Ele ajudará a romper da manhã. Jesus Cristo Todo-Poderoso vem ao nosso encontro para romper uma nova história na sua vida e na minha vida, irmãos. 14 dias eu passei de escuridão, que eu não pensei que ia acordar no outro dia vivo, mas Deus rompeu na minha vida uma nova história. E Deus fala para você assim: não importa a situação, Ele vai romper na sua vida, Ele vai romper na sua história, porque Ele é Deus, Ele é a nossa fortaleza, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Tópico 2.3: agitação das nações e o cessar das guerras. O Salmo 46, do verso 6 ao 11, diz assim: os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, irmãos. Ele corta a lança, queima os carros no fogo. Ele fala para a igreja assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista, irmão, celebra aqui, pastor, a segurança e o agir de Deus no meio das nações. Quando ele, irmãos, quando ele quer guardar a sua espada, ele encerra as guerras na terra. Aleluia. Guerra e paz depende da sua palavra, porque Ele está no controle de tudo, irmãos. Ele fala para nós: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Que os inimigos se acalmem e não mais ameacem o meu povo. Para o seu terror, que eles venham saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Eu não sei o que você está passando, irmãos. Esse salmo foi escrito de uma grande angústia, e o salmista, sendo ali revelado por Deus, Deus trouxe uma palavra ao salmista, dizendo para o povo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus fala para você assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aleluia. Irmãos, Deus está no controle, Deus é poderoso, aleluia. Vamos lá, irmãos, tópico 3, tá? Relembrando as nossas perguntas, foram 4, tá bom? Primeira, por que o autor menciona os 3 salmos nessa aula? 2, o Salmo 46 é dividido em quantas partes? E cada parte termina com qual palavra? 3, qual a função do cantor mor?
E 4, como ficou conhecido o Salmo 46? Qualquer dúvida? Tá fácil demais, hein? Aproveita o pastor Demetrio, aproveita o Herbert aqui. Essas perguntas estão tão fáceis que até eu vou acertá-las, tá bom? Glória então, a Deus. até eu tenho capacidade de acertar. Deus abençoe. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Toma uma aguinha aí, professor. Vou tomar uma água aqui, que esse 3 aqui promete, viu, irmãos? Pessoal, quem já souber as respostas, já vai colocando aí, tá bom? E a gente vai ajudando e vai acelerando aqui, tá bom? Deus abençoe. O tópico 3.1, irmãos, vai falar sobre a relação entre os Salmos 46 e 47. O Salmo 46 e 47 possuem ideias afins. No Salmo 43, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, triunfo sobre as guerras. O Salmo 47 é o segundo dessa trilogia de louvor, de autoria dos filhos de Corá. O tema desse salmo é a soberania de Deus, que diz assim: serei exaltado sobre a terra. De acordo com o Talmud, irmãos, o Salmo 47 ele era usado pelo judaísmo nas comemorações de virada de ano. O conceito principal do Salmo 47 é que Deus, tendo descido do céu em poder e grande glória, e ter livrado o seu povo da angústia, porque ele é fortaleza e refúgio e socorro bem presente no dia da angústia, agora ele está voltando para o céu para sentar no seu trono. Isso é muito lindo, irmãos. Aleluia. A soberania de Deus está tratada no Salmo 47, do 1 ao 4. Diz assim: são convocados todos os povos a cantar ao Senhor, ao Altíssimo, que é tremendo. A soberania divina, irmãos, ela sempre está ligada à santidade. Por exemplo, Deus, ele tem um trono de santidade pela qual ele deverá ser temido por todos os povos. Ele tem um trono de graça que ele deve ser amado por todos os seus remidos. E ele tem um trono de glória a qual ele deve ser adorado e reverenciado por todas as nações. Irmãos, esse tópico, a parte que eu achei muito interessante desse salmo, é o Salmo 47, verso 9, que diz assim: os escudos da terra pertencem a Deus. Escudo, pastor Demetrio, é uma espécie de garantia que aguenta golpes, recebe ferimentos. Escudo é uma arma forte que desvia os dardos do inimigo e quebra em fragmentos. Um escudo, irmãos, ele era uma arma nobre, usada no Antigo Testamento, como nenhum outro. Por exemplo, tomar escudo de um outro exército era sinal de vitória. Guardar esse escudo era sinal de honra. Pastor Demetrio, recentemente, algumas semanas atrás, eu assisti um filme chamado A Quinta Legião Romana. Essa Quinta Legião, ela foi para uma batalha, e nessa batalha eles perderam o escudo, a águia. E essa Quinta Legião Romana perdeu a sua honra. E o Império Romano cobrou essa Quinta Legião a trazer a honra de volta, enquanto eles não foram atrás do escudo perdido e não recuperaram aquela Quinta Legião, não recebeu a honra de volta. O que esse salmo está querendo dizer, irmãos? Quando ele fala que os escudos da terra são do Senhor, sabe o que esse salmo está querendo dizer para nós? Que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pode tomar a honra de Deus. Ninguém toma a honra de Deus, irmãos. O escudo da terra, a honra de Deus,
pertence ao nosso Deus, aleluia. Ele é um escudo forte, Ele é uma barreira, irmãos. Por isso, quando Ele entra na batalha, ninguém pode suportar a sua presença, porque Ele entra para honrar, Ele entra para levantar o caído, Ele entra na batalha para colocar de pé e trazer a honra de volta. Deus está falando para o seu povo: eu vou trazer a honra do meu povo de volta em tempo de pandemia, porque eu sou Deus, aleluia. A honra está na presença do nome de Deus. Ele fala para a igreja: não é pandemia, não é coronavírus, não é nada que tira a minha honra. Eu vou trazer de volta a minha honra, porque os escudos da terra estão nas minhas mãos. E Deus fala: aqui está a igreja, e sabei que eu sou Deus, aleluia, porque ninguém toma a minha honra, ninguém toma a minha igreja, ninguém toma aquele que está na minha presença, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Cordeiro, irmãos. Relacionamentos entre o Salmo 46 e 48. O Salmo de número 48, irmãos, é a cidade de Deus, é o louvor de Sião como o santo monte do Senhor, tá? E esse é o terceiro salmo da trilogia de louvor dos filhos de Corá. Esses 3 salmos, irmãos, são salmos de triunfo, a proteção que Deus concede ao seu povo, o seu santo monte. O monte da sua santidade é tratado no verso 1 do Salmo de número 48, a cidade do grande Deus. Irmãos, o verso 4 e 6 me alegra muito, porque expressa um cenário histórico a qual reis estrangeiros planejavam ataque contra a cidade de Israel, mas o escudo, a fortaleza, o socorro bem presente estava no meio do povo de Israel. O que esses reis estrangeiros fizeram? Voltaram para os seus lugares. Esse salmo fala que Deus chega a quebrar os nau de Tarsis, que eram os navios de refino, eram os melhores navios daquela época. Então Deus passou como um rolo compressor diante desses navios, porque Ele é escudo, Ele é honra, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que é socorro bem presente no dia da angústia, irmãos, aleluia. E que possamos aprender, que aprendemos, na verdade, nesse salmo, é que Deus é o nosso guia até a morte. E a beleza de Sião, pastor Nemeto e Herbert, ela tem que ser passada de geração em geração. Ela tem que ser passada para os meus filhos, os meus filhos vão passando de geração em geração. Isso depende da igreja, salmos de triunfo. Nós temos que passar os triunfos para a nossa geração, para não esquecer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tópico 3.3, irmãos, para finalizar a nossa aula. A inspiração de Lutero. Irmãos, Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. No ano de, mais ou menos no ano 31, no dia 31 do 10 do ano de 1517, Martinho Lutero, ele foi lá e colocou as 95 teses dele nas portas da igreja. Por que o Martinho Lutero não colocou no dia 30, no dia 29? Por que ele esperou o dia 31? Porque dia 31 é considerado pela Igreja Católica, 31 de outubro, o dia de todos os santos. Então Martinho Lutero esperou justamente esse dia, que todos iriam sair para a rua, não tinha outdoor nas cidades, não tinha aviso, tudo que era comunicado era fixado nas portas da igreja. Então ele esperou justamente aquele dia festivo para colocar lá as 95 teses dele contra a igreja católica. E no ano de 1529,
Martinho Lutero, inspirado no Salmo de número 46, ele acabou escrevendo um dos mais lindos louvores que nós temos hoje. Castelo forte é o Senhor. Uma assembleia, irmãos, foi convocada pelo imperador Carlos V, dos dias 27 de janeiro até 25 de maio. E outros assuntos que seriam tratados nessa assembleia, eles chamaram Martinho Lutero para reaver os seus ensinos, aquilo que ele estava pregando contra a igreja. E havia, pastor Demetrio, um perigo de Martinho Lutero ser condenado à morte e ser queimado vivo, como John Hus, que aconteceu com ele, cerca de 100 anos antes. Só que quando John Hus ele foi queimado vivo, o que ele falou, pastor Demetrio? Hoje, vocês assam um ganso, porém daqui 100 anos cantará um cisne. Ele já estava profetizando que dali 100 anos Deus levantaria uma pessoa para fazer a diferença. Ele estava profetizando sobre Martinho Lutero. E no início da sua carreira, Martinho Lutero, ele tentou ser advogado. E ele preferiu ir para a igreja ser um monge. Ele não quis ser um advogado, ele não quis entrar nessa área. Então ele já tinha uma habilidade muito grande para interpretar texto. E quando ele começou a ler o texto, falou: peraí, aqui está diferente. O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, ninguém paga mais nada por salvação. Então Deus foi fazendo tudo perfeito na vida de Martinho Lutero. E quando eu estava analisando o canto do cisne, irmãos, é uma expressão metafórica que serve para se referir ou descrever as realizações mais importantes de uma pessoa. Então por isso que John Hus falou: vocês vão me queimar hoje, mas daqui 100 anos, Deus vai levantar uma pessoa que vai fazer coisas mais importantes do que eu fiz. E Martinho Lutero, ele conseguiu traduzir a Bíblia Sagrada para o alemão. Ele fez grandes obras, porque ele foi um homem tremendamente usado por Deus. E há uma lenda, irmãos, grega que fala que o cisne, pastor Demetrio, ele não canta na sua vida. Mas quando chega perto da morte, quando ele percebe que a morte vai vir, ele começa a cantar como despedida. E quando Martinho Lutero ele estava se aproximando dessa assembleia, ele pediu para parar a carroça, pastor Demetrio, que ele viu ali o perigo da morte dele, e Deus começou a refletir na sua mente o hino que ele depois compôs, que é o hino de Castelo forte é o Senhor. Esse hino diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com o seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Ainda que este mundo, repletos de demônios, ameace destruir a igreja, não temeremos. Sabe por quê? Salmo 46: Deus é o nosso refúgio. Aleluia. E fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Irmãos, guarde essa aula, estude depois os versos que eu passei. Se tiver alguma dúvida, nos procure, pastor Demetrio, o Herbert, nos procure, manda a mensagem para nós, tá? Lembrando aos irmãos que as minhas aulas são revisadas pela minha esposa, tá bom? Então qualquer coisa, pode mandar aí mensagem também. E Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Pastor Demetrio, quer fazer a parte final das perguntas? Que geralmente você que entra aí nessa parte. Deixa eu só dar uma mensagem aqui pro pessoal do Instagram, que nós estamos nos aproximando aí de 1 hora, então provavelmente o link vai cair. Se cair, pode reconectar, a gente vai fazer a reconexão aqui, e aí você se conecta logo, novamente. Se reconecta conosco aí, tá bom? Você quer fazer as perguntas? Não, pode fazer, você que faz essa batida. Não, faz de novo as 4. Então faz o seguinte, o professor Tota vai repetir as 4 perguntas. Algumas pessoas já responderam, nós já anotamos aqui, mas se você não teve a oportunidade de responder ainda, aproveite esse momento para fazer as respostas, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Pergunta de número 1. Por que o autor menciona os 3 salmos nessa aula? Tá?
Bom, já pode responder já tá no final, né? O que você acha? Acho que não, pastor não responder. Esse é bênção de Deus. O Salmo 46 é dividido em quantas partes? E cada parte termina com qual palavra? Não se esqueçam de colocar a palavra que encerra cada uma das três partes. Exatamente. Qual era a função do cantor mor? Como ficou conhecido o Salmo de número 46? Tá bom? Então, são essas perguntas. Okay. Muito fácil, hein? Tá fácil, fáceis. A gente já está vendo aqui algumas pessoas respondendo. Deus abençoe. Obrigado aí, Mestre Klaus. Boa aula, aprendemos nessa lição. Você quer dar uma lida? Vai lendo aí, Weber, para facilitar. Tá, eu vou ver aqui no Insta primeiro. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui as respostas. O Weber está vendo o Insta, eu estou vendo aqui o Facebook. Legal, a Ruth tá comentando. Israel, pastor Israel, glória. Pastor Israel. Deus abençoe, pastor Israel. Pastor Israel, o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Muito abençoado. Isso, graças a Deus. A Esther respondeu, pergunta 1 aqui no Instagram. O autor menciona os 3 salmos porque foram uma trilogia de louvor a Deus. Deus abençoe, graças a Deus. Graças a Deus. Ela falou aqui, a Esther também fala na resposta 2. O Salmo 46 é dividido em 3 partes e termina com a palavra Selá. Aí, graças a Deus, parabéns. Esther pergunta 3 aqui no Instagram. Caiu, né? Não, tá para cair. 25 segundos, o Instagram vai cair e a gente vai reconectar. A 3 da Esther. A função do cantor mor era maestro. Isso. E era responsável pelos louvores. 15 segundos, o Instagram cai. E a Esther Pastor Cabral, tá aqui. né? Esther Cabral. É o pastor Beto? Pastor Beto, Ô, meu pastor Deus. Beto. Aí, fiquei com as pernas trêmulas. Vai cair, gente. Eu vou reconectar aqui no Insta, tá? Enquanto isso, a gente vai aqui falando com o Face. Tem algumas pessoas entrando. Pai, Lula, aula boa, cara. Klaus, Patrícia, muito boa, esclarecedora. Obrigado, Patrícia. Karen, ótima palavra de Deus. Aziza, boa tarde. A Ruth, função do cantor mor, músico ou chefe, era o líder do coro ou orquestra. Isso aí, Ruth, parabéns, hein? Mandando bem aí. Senti uma falta da Ruth na aula passada aí, né? Falta. Na verdade, ela estava numa outra sala que alguém compartilhou. E ela respondeu umas 3 ou 4. Aí ela falou assim, não precisa nem justificar e tal. Mas ela como que eu falo? Ela comentou isso numa sala, mas não ficou computado no Face original aqui nosso. Mas enfim. Legal. Vamos lá, peraí que eu tô ajeitando aqui o pezinho do Insta para não cair. O Insta tá retornando ali. Deus abençoe, o pessoal tá entrando. Vamos lá. Você puxou da onde aqui do... Daí para baixo eu já li. Né? Isso. Legal, ótima palavra, Karen. A Ruth, função do cantor, você já falou, né? Já. Aí daí não tinha. Parabéns, que aula maravilhosa. Andréia Siqueira. São 3 grandes salmos de louvor a Deus por sua realeza e seu amor pela cidade santa, Jerusalém. Louvor a Deus, ok. Tá ótimo, tá dentro. Dá para aceitar aqui. O pessoal está se reconectando aí no Instagram. Se o pastor quiser entrar aí, pastora, vi que você acabou de entrar. Se o pastor quiser entrar na aula aí no Instagram ao vivo, é só mandar o link aí que eu coloco ele aqui ao vivo. Pastora, se quiserem mandar pergunta difícil, pode mandar que o professor Tota aqui é mestre em pergunta difícil. Tá bom? Eu ia até falar isso, eles não podem fazer pergunta. Aula maravilhosa, uma coisa é certa, a vitória é nossa, Raquel Silva, mulher mais linda do planeta. Há controvérsia. A controvérsia. Obrigado, Raquel. Deus abençoe. Isso aí. Glória a Deus. Erinaldo, aqui no Insta. Função do cantor mor era maestro. Erinaldo, parabéns. E aí, pastor, quer entrar? Manda para mim o link que você entra aí ao vivo no Insta, tá? Ele não pode agora, a pastora falou. Tranquilo. Okay. A Sula, como Deus usou seu servo nesta aula? Deus é fiel. A Ruth, eu participei, mas respondi no lugar errado, kkk. O importante é participar. Parabéns pela aula maravilhosa. Deus abençoe. Glória a Deus. Mandem as perguntas aí que hoje eu vou responder, gente. Aparece aí, ué. O pessoal sabe não posso não. Glória a Deus. Então, pessoal, a gente vai dar mais aí uns 2 minutinhos. Se vocês quiserem fazer alguma
pergunta, algum comentário, vocês têm aí um tempinho e a gente já vai encerrar, tá bom? Já passamos um pouco aí do horário previsto, mas desde já a gente agradece aí a todos que participaram, né? Os pastores. A aula aqui é interativa mesmo, tem que perguntar mesmo e comentar. Show. Não tem problema. Deus é nosso socorro bem presente. Solange, obrigado, esposo lindo, minha esposa falou aqui. Simone falou, foi uma bênção. A Elisandra, sentir a presença de Deus, sentimos a presença de Deus. Glória a Deus. É isso aí, galera. Acho que já dá para encerrar, né? Uhum. Tá bom. Ok, pessoal. Lembra do culto amanhã? Tá? Não? Fechou. Ok, então muito obrigado mais uma vez a todos que puderam participar conosco aí. Só lembrando aqui que amanhã nosso culto é presencial aqui na Debrais Caec, tá bom? Às 10 da manhã, tá bom? Então às 10 horas da manhã a gente tem aqui nosso culto presencial, culto da família, que é o principal culto aqui da igreja de Cidade de Carvalho. Então venham, participem, será uma grande bênção em nome de Jesus, tá? E nós voltamos na próxima semana. Nós, novamente eu repito aqui, não sabemos se presencial ou online, mas independentemente de ser presencial ou online, nós teremos a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, aula de número 6. Estaremos falando aí na próxima aula sobre arrependimento e perdão. Uma aula imperdível, tá bom? Então, se programem aí, Deus abençoe. Você quer fazer um comentário? A Karen falou aqui, já respondi, olha nos comentários. Karen, como tem muitos comentários, a gente tá sem um backup aqui de um celular extra, né? Então fica difícil, mas a gente vai puxar depois com calma em casa quem respondeu e o Demétrio vai fazer as considerações aí da pontuação. Clarice, a aula muito instrutiva, maravilhosa. Louvamos a Deus pela sua vida, evangelista Antônio Marcos. Deus tem seus planos. É isso aí, galera. Deus abençoe. Então, Deus abençoe. Próxima semana nós nos vemos aqui. Se for sábado, nós avisaremos. Se for sábado ou domingo, a gente avisa direitinho para vocês pelas redes sociais, tá bom? Deus abençoe. Bom final de sábado, bom final de semana para vocês. Boa semana em Cristo Jesus. O professor Tota quer fazer nossos comentários. Só agradecer ao pessoal pelo carinho, pelas considerações aí, as mensagens. Deus os abençoe, tá bom? Essa aula online não pode parar. Graças a Deus. Legal. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom Adonai a todos.